Bom, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente vai conversar com o Daniel um pouquinho sobre pesquisa, né? E como é que é essa realidade dentro da veterinária. Tranquilo? Deixar se apresentar. Como é que começou? Como é que surgiu esse interesse pela parte da pesquisa? Então, olá pessoal, eu sou Daniel Guimarães Biali, né? Eu sou professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vim aqui para essa universidade em 2014 para fazer o doutorado em patologia animal. E logo passei no concurso para substituto e em seguida eu passei no concurso para professor efetivo e fiquei aqui como professor de carreira, vamos dizer assim, né? Professor efetivo para trabalhar por longos anos aqui com o que a universidade faz, que é ensino, pesquisa e extensão. Mas o amor, assim, pela pesquisa e esse surgiu quando eu estava na graduação, né? Eu, desde que me entendo por gente, eu sempre gostei de aventura, sempre gostei de viagens, de desafios. E quando eu estava na graduação, eu falei, cara, descobrir as coisas de forma científica parece ser uma coisa bem legal. E eu vi o pessoal da patologia veterinária, lá, liderada pelo professor Edson Boleto Colodel, que foi durante o meu período de graduação, eu via eles chegando e saindo de carro toda semana com a caminhonete toda suja, cheio de machado, pote, mala, caixa de necrópsia, os macacão tudo sangue e com barro e tudo mais. Eu falava, caraca, eu olhava para aquele povo e falei, quero seguir essa galera aí, né? Aí assim foi, conversei com o professor para fazer estágio lá e a pessoal liga, fala, ó, tá morrendo aqui, morreu 30 bois aqui, já veio 4 veterinários ainda não conseguiram descobrir e continua morrendo. Aí que eles procuram a universidade, né? A gente ia, aí chegava lá, muitas vezes, né? Não estou contando. E às vezes a gente perguntava, dos profissionais que passaram por aqui, algum deles fez alguma necrópsia? Às vezes falava, não, é só coletaram sangue, ou só examinaram um animal que estava doente. A gente chegava lá e tinha a oportunidade de fazer necrópsias, né? E a gente necropsiava quantos eram possíveis. Em alguns casos a gente fazia eutanásia, sacrificava um bicho e para fazer a necrópsia. Então, quando você tem a necrópsia, tem um material valioso nas suas mãos para poder investigar, para poder fazer diagnóstico. Porque aí você não tem só uma história, você tem uma história, você tem dados clínicos dos animais que estavam vivos e morreram ou se recuperaram, enfim, depende da situação. E depois você tem dados morfológicos, que seja macroscópico ou microscópico, quando você pega aquele material e leva para fazer o que a gente chama de exame histológico, né? Então, eu descobri uma paixão pela patologia quando fazia estágio, né? E eu, quando estava na veterinária, antes desse estágio na patologia, eu falava, não, quero ser clínico de bovinos. Essa era a minha ideia, né? Quero salvar os bois, salvar os rebanhos e tal. Quero curar os bichos. Aí depois que eu criei me despertei com esse interesse para pesquisa, aí eu resolvi que eu queria ser patologista. Aí eu mergulhei fundo, assim, fazia estágio lá na patologia, era manhã, tarde e noite, parava a hora que estava pescando, assim, de sono, ia embora dormir, acordava no outro dia, voltava lá para o estágio e estava lá. Então, foi assim que começou, então. Começou pelo estágio. Hoje eu falo para os estudantes aqui a importância do estágio, sabe? Porque é ali que você desperta seu interesse ou você desperta uma vontade de não seguir aquela área, que também é importante, eu sempre reforço isso, e você começa a direcionar a sua carreira. Se você se encontra no estágio em algum momento e fala, é isso que eu quero, é muito rico esse encontro, sabe? Que aí, dali para frente, você está criando a sua experiência profissional que você vai levar para o resto da vida. Foi no meu estágio. Essa questão do estágio é um negócio que eu costumo bater muito forte, exatamente porque eu vejo que é exatamente dali que você vai definir. Porque a veterinária tem uma ampla área de atuação, né? Então é no estágio que você
descobre realmente para que rumo você vai? Verdade. Uma vez Né? eu dei uma palestra na semana acadêmica, e aí, durante as discussões, o pessoal começou a discutir um pouco sobre carreiras, né? Aí eu falei assim, ó, as disciplinas básicas da medicina veterinária, basicamente, elas são do primeiro ao quinto período. E as disciplinas profissionalizantes, elas são, geralmente, do sexto ao décimo. Então, quinto e sexto período é a intersecção entre básicas e profissionalizantes. Então, quando a pessoa chega no sexto, é a hora de já estar escolhido, entendeu? Aí um monte de gente arregalou o olho e falou assim, caramba, então eu tô atrasado? Desculpa. Mas eu acho que é isso, porque você, estando no sexto período, você tem 2 anos pela frente para terminar sua formação. 2 anos de experiência no início da carreira é muito valioso, entendeu? Então, nesse momento, você começa a criar a sua experiência profissional. Se o estudante, raros tiveram essa oportunidade, mas se o estudante tiver uma chance de, no primeiro ou segundo período, já começar num estágio, se apaixonar pela área, escolher aquilo, isso é valiosíssimo, porque quando ele se forma, ele tem 4 ou 5 anos de experiência, entendeu? Então, ele não se forma e começa a criar a experiência dele, ele se forma e continua criando a experiência profissional, entendeu? Eu penso É, assim, e, e como é que você chegou na veterinária? a minha história na veterinária foi bem fácil assim de entender, porque eu não me lembro exatamente o momento que eu falei quero fazer veterinária. Desde que eu me entendo por gente, as minhas memórias são de que eu sempre quis, entendeu? Então, eu tive sempre um despertar, assim, eu vi um bicho, seja que espécie que fosse, eu já estava ali olhando, estava atento, estava observando, estava querendo mais informações daquele bicho, onde é que eu ia, procurava sempre que eu viajava visitar os zoológicos, eu visitava parque de exposição, visitava festa de peão, era tudo. É, assistia hipismo, aquelas corridas hípicas, né? Eu sou do interior de São Paulo, na região de Franca ali, então eu ia em corrida hípica em Ibiraci, corrida hípica em Patrocínio Paulista, corrida hípica na região, né? Em Franca mesmo. Assistia jogo de polo, então eu era um entusiasta dos animais, né? E aí eu sempre busquei, né, as atividades que me levavam de alguma forma a estar junto ali dos animais. Mas eu acho que não sei se eu acredito muito nessa coisa de genética. O meu avô era um boiadeiro, né? Ele tinha uma comitiva de transporte de animais. Então, ele transportava animais de Araçatuba para Barretos e levava em comitivas, né? Então ele tinha 20, 30 mulas e burros, tinha um rebanho, né? Aí levava os animais, 1.000, 2.000 animais, aí eles dormiam no caminho, tinha aquela, né? Tem o ponteiro, tem o bandeira, e meu avô liderava, ele era o dono da comitiva. Aí já na década de 80, começou a vender os burros e as mulas, e começou a comprar uns caminhões. Aí depois eles falaram, não, não é mais isso que eu quero, já começou a ficar velho, começou a ficar cansado, já não trazia isso. Eu convivi com meu avô pouco tempo. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, ele faleceu, isso. Mas as histórias dele sempre me tocaram muito, né? Meus tios me contando, minha avó me contando as histórias do meu avô, isso mexeu com o meu imaginário, assim. Então, eu acho que um pouco dessa história familiar me toca ainda, sabe? Eu fico lembrando de como deveriam ter sido as comitivas do meu avô, essa coisa toda. Mas eu acho que é um despertar natural, assim. Eu deixei simplesmente... E tive uma grande sorte, né, de ter nascido numa família que sempre me deixou muita vontade. Que eu falasse que eu queria seguir como área de estudo, eu tentei acolhido por isso, né? E assim que eu continuo lidando também com minhas filhas hoje, né?
Isso é bom, né? Ter esse apoio. Eu acho importante. Importante. Né? E como é que você vê a própria área de pesquisa hoje em dia? Porque, assim, eu tive muita sorte na época de faculdade. Porque eu tive um professor de técnica cirúrgica e anestésio que incentivava muito a gente a fazer pesquisa. Né? Então, assim, a gente tinha a chave do hospital, eu ia pra lá sábado, ia domingo. Eu lembro porque eu formei em 2003. Então, quando a seleção foi campeã na Copa, que teve a chegada do... que eles vieram desfilar em carro aberto aqui em Brasília, eu lembro que eu estava no hospital fazendo pesquisa. Né? E eu tive muito essa sorte. Legal. Né? Mas não é uma realidade de todo mundo. Né? De ter esse incentivo e ter também estudantes interessados. Né? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão um pouco complexa. A minha história na pesquisa, assim, oficialmente, como docente, hoje sou um quadro permanente do programa de pós-graduação. Aqui, nosso programa é Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, do Rio de Janeiro. Eu defendi meu doutorado em 2016. 2016. Aí, quando estava no mês de dezembro, eu defendi. Aí tem aquele prazo que você precisa solicitar o diploma. Eu solicitei o diploma. Aí eu fui buscar o diploma lá na secretaria da pós. Quem estava lá na época é o professor Jonimar Paiva. Ele faleceu, professor cardiologista, um dos clínicos mais incríveis que já conheci em toda a minha vida, de pequenos animais. E ele era um cara muito agregador, ele incentivava muito os jovens, ele gostava muito de estar entre os estudantes. Quando eu fui buscar o meu diploma, ele falou assim: Daniel, eu dei uma olhada no seu currículo, cara. Você tem pontuação na pós para ser orientador. Aí eu parei assim, né, dei aquela chacoalhada na cabeça e falei assim: não, professor, você não está entendendo, eu vim buscar meu diploma. Aí ele: não, quem não está entendendo é você, Daniel. Eu estou entendendo e estou te convidando para participar do quadro aqui de professores. Aí eu parei aqueles 5 segundos assim, falei: professor, a gente então tá na chuva para se molhar, né? E ali foi o sim para o convite dele. Aí eu preparei toda a minha documentação, você tem que as últimas publicações nos últimos 5 anos, apresentar o diploma de doutorado, e aí vai para o colegiado da pós-graduação para ser aceito um novo, né, dentro do quadro de docentes, um novo docente dentro do quadro. E aí eu defendi em outubro, em dezembro eu estava participando como orientador de um programa de ação, né? Não tive aquele momento para ajustar o leme, para que lado eu ia e tal. Aí, logo, já comecei a fazer a primeira orientação, logo a segunda orientação. Hoje, eu acho que tenho 7 concluídas, tenho, acho que 8 orientações em andamento, preciso fazer esse levantamento mais específico, mas isso torna uma engrenagem que gira, né? E aí, um estudante começa a ensinar o outro, e ele já pega e ensina aquilo para outro, né? O doutorando que ensina o mestrando que ensina o estagiário que está na iniciação científica ensina o estagiário que acabou de entrar, e a coisa vai se tornando muito orgânica dentro da academia aqui na nossa realidade, né? Porque vira uma convivência diária. O que a gente faz é uma coisa que foi bem interessante a sua pergunta, porque me traz, dentro da minha resposta, um conceito que a gente tem cada vez mais usado, que é o conceito de pesquisa translacional. Porque quem faz pesquisa hoje aqui com a gente está aqui dentro do laboratório, hoje, né? Então, cada um tem um projeto de pesquisa. Hoje teve a defesa da Fernanda Rocha, que fez
uma dissertação com doenças de mico-leões pretos. Ela, que originalmente é de Brasília, veio aqui para a Universidade Rural, ficou 2 anos, e aí fez uma pesquisa brilhante e está na fase final. Hoje foi a qualificação. Aí daqui 2 meses tem a defesa. Mas o que a gente chama de pesquisa translacional? Quando você utiliza casos da rotina, o que é a nossa rotina? O laboratório está aqui de plantão. A nossa equipe está aqui. Se chegar agora, solicita uma necrópsia de um cachorro. A nossa equipe está de plantão, um grupo sai, vai fazer essa necrópsia. Outro grupo está focado em outras atividades. Então, é uma demanda que chegou, que representa a realidade que está acontecendo no campo, vamos dizer, entre aspas, na sociedade, na vida livre. Os animais estão ali, eles morrem por algum motivo. Aí chega um veterinário ou um proprietário e encaminha essa carcaça desse animal para diagnóstico. A gente, recebendo grande quantidade de animais, a gente junta esses pacotes, vamos dizer assim, de informações e transforma em pesquisa. Isso é uma pesquisa translacional. Mas, dentro do conceito de pesquisa translacional, você tem que dar uma resposta para a sociedade, né? Então, dentro da pesquisa da Fernanda, que defendeu a qualificação hoje, o que ela traz dentro do levantamento de doenças de mico-leão preto é uma resposta conservacionista. Ela encaminha, por exemplo, para o IBAMA, para o ICMBio, para os veterinários que trabalham com clínica e conservação da biodiversidade. Olha, os mico-leões pretos, eles morrem dessas doenças. Foi isso que a gente encontrou. Então, a partir disso, vocês podem estabelecer medidas de controle, profilaxia de doenças, planos de conservação da espécie. A partir disso. Então, essa é a resposta para a sociedade, né? Mas a pesquisa translacional, ela é muito mais que isso, né? A pesquisa translacional, por exemplo, pode pegar informações de rotina, de doenças infecciosas em humanos e depois devolver para a sociedade com um produto, uma vacina, por exemplo, entendeu? Então, a gente usa esse método da pesquisa translacional, transferindo dados de rotina para dados úteis para a sociedade, entendeu? Pô, legal. Isso acaba também, eu acho que traz uma visão mais prática do que pode ser feito, Exato. né? Não fica como diria assim, no imaginário Sim, do pesquisador. sim. Porque, na verdade, pelo que você está falando aí, vocês trazem esses dados que vocês acumulam para uma visão mais prática. Né? O que eu acho que também faz para quem está Exato. pesquisando ter um ânimo um pouco maior. De que, eu vou... Tá, beleza, vou chegar numa conclusão, mas tá, legal. Qual é a utilidade disso? Né? E nesse caso ele já chega com posições mais práticas para oferecer, né? Exato, exato. É exatamente esse o raciocínio. Primeiro, a pesquisa não sai da nossa cabeça. Ela sai dos nossos registros de diagnóstico. Se eu recebi muito mico-leão preto, eu vou estudar mico-leão preto. Se eu recebi um mico-leão dourado, eu não vou estudar mico-leão dourado porque eu não tenho dados consistentes para fazer um estudo com isso, né? Um exemplo aqui, não é o nosso caso. Mas é isso, a pesquisa translacional, ela vai focar em casuística, entendeu? Ela vai partir de um momento de casuística, que não é a gente estudar coisas muito específicas, muito moleculares e muito bioquímicas. Exemplo, existe uma molécula a mais dentro da membrana de um macrófago e qual é a aplicabilidade disso, né? A gente quer saber uma aplicabilidade real. Então, pesquisa translacional vem nesse sentido. E já teve algum caso de vocês começarem a direcionar para algo e de repente no meio do projeto ele meio que mudar com essa coleta de dados? Já.
uma série de vezes. Algumas situações bem interessantes, assim. Às vezes, o revisor da revista, a gente submete um artigo para uma revista, coloca todo o nosso diagnóstico, e ele fala assim, olha para esse lado aqui e vê se você deixou de enxergar isso, de repente fala, caramba, aprendi com esse revisor. Aí você retira a pesquisa da revista e começa, reestabelece, coloca o leme do barco na ordem, e aí depois ajusta as velas, e aí sim você vai ver que fala, caramba, aquele cara, ele revisou aquele artigo na revista e ele me ajudou a direcionar o meu diagnóstico. Ou outras vezes, a gente trabalha muito com morfologia, né? Morfologia microscópica é bem interessante. Vou contar um caso mais específico aqui. Tem um parasito, que é um ciliado, que ele chama-se Balantidium coli. Ele é é o maior protozoário que tem, ciliado. Ele coloniza o cólon de primatas, de suínos, de humanos, e geralmente, principalmente suínos. Mas ele é um comensal. Mas ele se multiplica em grande quantidade quando tem algum estímulo patológico no intestino desse animal, né? Exemplo, tem um suíno com salmonelose, você vai achar muito balantídeo. Tem um suíno com Escherichia coli, você vai achar muito balantídeo. Mas o balantídeo está ali não fazendo um papel de causar lesões, causar doença no animal, mas ele se multiplica em uma condição tecidual que já está comprometida, né? E a gente achou um caso num cavalo, que o cavalo morreu de cólica, ele tinha inflamação no cólon e no seco, e tinha essas estruturas que são idênticas ao Balantidium coli. E eu olhava primatas com Balantidium, bovinos também apresentando rumen Balantidium coli, suínos com Balantidium, e a morfologia é a mesma. Eu falo, caramba, mas como pode esse bicho... Ele não é patogênico para nenhuma espécie, por que ele vai ser patogênico para o cavalo, né? E o cavalo tinha só Balantidium, não tinha outras lesões. Muito edema, muita hemorragia, inflamação. E na inflamação ele estava dentro da mucosa, ele não estava lá no toco, né? Ele não estava passeando na lesão, ele estava causando a lesão, né? E aí mostrei para uma especialista, a professora Aline, lá da UF, Federal Fluminense. Aí ela falou, Daniel, isso aí é um bustonella, eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? É um gênero que a morfologia dele é idêntica a um Balantidium. Então eu estava com esse caso desse cavalo, que eu necropsiei no Mato Grosso em 2011. Até hoje eu não tinha confiança de dizer que era Balantidium, apesar de eu achar que era Balantidium, porque a morfologia estava idêntica. Já tinha mandado para fazer PCR para descobrir se era Balantidium, mas não conseguiu, não deu certo a PCR. E aí essa professora pegou e falou, cara, vamos testar Bustonella, vou fazer um primer. Aí ela pegou e desenhou, né, um iniciador que detecta o DNA da lesão, detecta o DNA do agente que está dentro da lesão, pegou o material da parafina, que é o material que a gente usa aqui na patologia, e conseguiu extrair e falou, olha, é Bustonella. Então, esses 13 anos que eu estou com esse caso me coçando atrás da orelha, né, com a pulga atrás da orelha, eu descobri que é um Bustonella, e agora está comprovado, entendeu? Então, aquela coisa, se você, às vezes a ciência, ela precisa ter tempo, né? Não estou dizendo que sempre precisa ser 13 anos, mas, desculpa, tem pesquisas que demoram. Por exemplo, o professor Tokarnia e o Dr. Jürgen Dobereiner, que estudaram plantas tóxicas ao longo de mais de 60 anos, eles foram descobrir o Combretum glaucocarpum, já falando o nome novo, né? Que antes era chamado de Tiloa glaucocarpa, uma planta da família Combretaceae, que causa mortalidade de bovinos lá no Piauí. Eles descobriram depois de 20 anos de ver os primeiros casos de mortalidade. Eles viajaram inúmeras vezes para o Piauí, viram os bois doentes, necropsiaram, trouxeram material, fizeram histopatologia. Depois de 20 anos, eles conseguiram associar o consumo de uma planta
com a doença, e depois eles descobriram que a doença causava mortalidade de milhões de cabeças de gado. Então, é uma planta tóxica com uma importância econômica muito grande, né? E demorou para se descobrir. Então, é isso, né? Aí você vai tendo que ajustar o leme e as velas a cada momento para poder direcionar as pesquisas, né? Cara, eu vejo muito da importância da pesquisa nesse sentido, né? De você trazer essas informações e o tanto que ela é dinâmica, né? Tanto que ela muda às vezes em períodos curtos, você consegue descobrir, consegue perceber que aquilo que você primeiro notou aqui, na verdade, já é algo diferente pouco tempo depois. Não é? Exatamente, exatamente. Aconteceu um caso parecido, um caso interessante também, nesse sentido, que a gente aprendeu também com o revisor da revista, né? Isso aí, ó, aproveitando e fazendo uma fala, né, que é a segunda vez que eu menciono, eu também participo de uma revista científica como editor executivo e eu vejo a grande importância do peer review, né, a revisão pelos pares. A ciência não descobriu um método mais eficaz que a revisão pelos pares para o desenvolvimento da ciência. O que é a revisão pelos pares? Para quem não sabe, o pesquisador, ele prepara um manuscrito, ele fala assim, ó, a minha pesquisa está pronta e já está formatada, eu quero mandar para esse periódico, para essa revista, para esse jornal, quero publicar lá. Então, botei nas normas e mandei para lá. Aí, submetido, artigo submetido. O artigo vai dar entrada naquela revista e a partir, gera um número, né, a partir dessa entrada, e o editor da revista vai encaminhar para 2 revisores ou mais. E esses revisores vão pegar e vão falar, ó, o artigo é muito bom, eu quero, ou o artigo é bom, precisa ajustar, depois ajusta e a gente publica, ou fala, não, o artigo não é bom para nossa revista e a gente rejeita. E aí aconteceu um caso muito interessante, que um revisor, a gente tinha um caso que era um equídeo, né, que estava com infecção por um fungo que se chama Conidiobolus. Aí o revisor falou assim, olha, esse fungo, ele foi reclassificado recentemente em 5 novas espécies. Aí eu falei, caramba, não tinha essa informação. O artigo era do ano, né? Tinha sido publicado há pouco tempo atrás. Aí, a gente tinha fechado pela PCR, por informações moleculares. O que foi amplificado ali é uma parte do DNA do fungo que revela a identidade dele. Aí o revisor fala, mas pelos seus resultados moleculares, você amplificou uma parte desse DNA que mostra que o seu gene é esse. Então, o que você chamou de gênero Conidiobolus, agora se chama Neoconidiobolus. Então, com os mesmos resultados que eu mandei para ele, ele falou, ó, não é isso, porque foi reclassificado, mas é isso, e a gente quer publicar. E a gente fez essa publicação na revista já atualizado, devido a um revisor que estava muito atualizado na ciência, né? Que ele estava acompanhando todas as publicações dentro daquele assunto. Então, o peer review é a melhor forma de se avançar a ciência, porque ela vai mandar para especialistas. Mas tem revistas e revistas. Tem revistas que têm um bom peer review, tem revistas que não têm um bom peer review. Sim. Então, varia muito, né? Depende do prestígio da revista, depende, não totalmente, mas depende também do fator de impacto e outros fatores também, do corpo editorial, principalmente. Uhum. Eu vi, acho que foi essa semana, ou foi semana passada, aquela questão exatamente, acho que teve um autor que depois da revisão foram comparar os dados e pediram para que fosse retirado.
né? E aí a importância dessa revisão tá aí, né? Você também atestar se aquela pesquisa tem veracidade e validade, né? Exatamente. Esse caso que você está mencionando aí foi uma fraude, que é uma vergonha para a pesquisa, que isso deve ser combatido ao extremo. É um exemplo de antiética de mais alto grau e a gente precisa combater ao máximo esse tipo de prática, sabe? Porque a gente não é feito de métricas, a gente é feito de informações, né? A ciência, ela quer saber a novidade. A gente não quer que o nosso fator de impacto dessa revista, ou o nosso fator de impacto pessoal seja alto. A gente quer que as nossas informações sejam verdadeiras, sejam valiosas e sejam, sobretudo, válidas para a sociedade, né? É isso que é o objetivo da ciência. O objetivo da ciência simplesmente é resolver problemas, né? É um objetivo muito amplo, né? Um problema é o que a gente tem na sociedade. Não falta problema para ser resolvido, né? É. Sem dúvida. E eu vejo muito. Tem um colega meu, amigo meu, que já veio aqui, inclusive, falou sobre prática baseada em evidência. E aí você ter esses artigos de boa qualidade, demonstrando um estudo bem feito, tudo, isso também direciona a parte prática, né? Quando você vai determinar tratamento, se é uma técnica que funciona, se é uma técnica que não funciona. E aí a pesquisa está muito atrelada em mostrar que aquilo é realmente verdade, por assim dizer, né? Exato. Você precisa comprovar aquilo, né? E às vezes, quando a gente está durante a pesquisa, a gente fala assim, bom, já está comprovado por esse método, já está comprovado pela morfologia, já está comprovado por mais esse método. Às vezes tem um revisor que fala, não, você precisa ainda comprovar por mais um método. A gente isolou um agente, a gente marcou um agente pela imunistoquímica, a gente tem a PCR daquele agente, né, mostrando ali fragmentos do DNA, mostrando a identidade dele molecular. Mas é isso, eu acho que não podemos exagerar demais, mas a gente precisa ter certeza daquele resultado para poder afirmar alguma coisa, né? Isso vai servir para alguém, sem dúvida. Um relato de caso que a gente faz... Não, só para fechar esse raciocínio, um relato de caso que a gente faz, em algum momento, alguém vai estar na frente do microscópio ou fazendo uma necrópsia e vai se deparar com o relato que você fez e vai ajudar ela a fechar o diagnóstico dela. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Inúmeras. A gente está aqui no microscópio, caraca, ainda não sei o que é. Vai para o computador, vai para uma base de dados. E aí a gente acha um relato e fala, pô, esse relato me ajudou a construir meu raciocínio de diagnóstico. E aí a gente fecha o diagnóstico baseado em um relato. A importância dos relatos, né? Não, e fora que do início até vocês chegarem ao final, seja a defesa de mestrado, doutorado, até a publicação do artigo, não é de um dia para o outro. Isso leva tempo e às vezes muito tempo, né? Porque às vezes tem-se a ideia Exato. de que é jogo rápido. E não é. Lembra muito levantamento de dado, você confronta muita informação, né? Tem essas revisões e tudo. Então, assim, não é tão fácil quando você fala em produzir um artigo ou produzir. Mas eu acho que o termo seria produzir mesmo, porque você vai levar tempo maturando aquilo, comprovando a sua teoria, né? Não é algo assim fácil de se fazer. Exato. Eu tenho um método que eu ensino para os meus orientandos, né, que quando eu começo a escrever um manuscrito, escrever um artigo, eu faço um arquivo
e coloco a data. Às vezes, quando a gente publica, eu volto na pasta onde eu estou guardando as coisas ali, às vezes tem 40, 50 versões. Que é você mexeu um dia, mandou para fulano, fulano mexeu, mandou para você mexeu, mandou para ciclano. Então, a versão inicial e a versão final, elas são, assim, de uma grande diferença, né? Porque aquilo foi realmente maturado. Então, naturalmente, 20 correções é o esperado, é o mínimo que se espera, né? Porque aquilo vai passar por muitas mãos, muitos olhos e muitos cérebros críticos, né? E a gente gosta disso. Quando a gente manda para um colaborador que muda o rumo das coisas ou que critica, isso é legal, porque isso faz avançar, né? Isso E sempre é bem alguém vai bacana. E agregando quando a gente alguma está na academia, a gente informação, está né? na pesquisa. Sempre alguém está agregando alguma informação ali também, né? E... No começo, a gente vê assim... pode. Não, pode... Acho que está com um delayzinho, aí às vezes a gente começa a falar junto. Mas deixa eu falar. Eu estava construindo esse raciocínio que quando começa, às vezes os estagiários, quando eles ainda não são experientes, e é natural, acabou de começar, ainda não tem experiência. Aí ele foi escrever o primeiro relato dele. Aí vem para corrigir com o professor. Aí o desejo dele é que aquilo esteja certo. Que se aquilo estiver certo, ele vai ficar feliz com aquilo, como se fosse uma prova, né? Você acerta ou erra. Mas que ao passar do tempo, quando você vai ganhando experiência, esses próprios estagiários, quando eles se tornam doutorandos, doutores, pesquisadores qualificados, como já tem vários aqui hoje, nível de doutorado, eles gostam que você mexe mais, né? Que você agregue informações com crítica, com embasamento e não com aquele desejo de ter acertado, entendeu? Essa diferença que a experiência traz, isso a gente sente na prática também, é bem legal de avaliar isso, sabe? Porque você vê a maturidade dos estudantes sendo construída durante o processo de formação, né? Aí a gente brinca, né, que quando eles estão no começo, mas já criaram aquela sua experiência, a gente brinca, poxa, agora eu tenho certeza, eu estou criando um monstro aqui. Porque é sempre um... você vai e aí ele descobre uma coisa, depois você já pensa num próximo e num próximo e num próximo, né? Nunca tá satisfeito. A verdade acho que é essa, né? A verdade é essa. Ao passo que, quando você tem aquela sensação de um artigo submetido para uma revista, é importante a sensação de você sentir, não sendo um pleonasmo, né, que eu não gostaria de mexer em nada. Eu estou de acordo, eu acho que não colocaria nem a mais nem a menos. É isso que eu quero mandar para essa revista. Puf, vai esse pacote. Essa sensação é importante também, sabe? Para a vida, né? Hoje nós estamos na fase das opções, né? Tem milhões de opções para tudo, né? Quando você vai fazer uma compra, comprei um computador. Olha, eu acho que esse é o computador ideal para mim, porque mais ferramentas ficaria caro e menos ferramentas vai ficar, vai me fazer falta. Então, é exatamente isso que eu quero. Então, essa sensação eu acho importante também, a gente saber reconhecer, entendeu? De o que eu tenho de ferramentas de pesquisa aqui me deixam chegar até aqui. Até aqui eu consigo produzir isso. Produzindo isso, é isso que eu quero apresentar para essa revista. Se for aceito, a gente vai ficar muito feliz. Se não for, tomara que venha com boas críticas para a gente melhorar a nossa pesquisa, né? Então, acho importante a gente ter essa visão também para construir ciência, construir raciocínio clínico, mas crítico. Uhum. E a gente tem visto
um grande crescimento dessas inteligências artificiais. E aí, obviamente, que não substitui pesquisa em hipótese alguma. Mas tem uma galera que tem usado para tentar produzir informação, né? Como é que você vê isso? Porque, obviamente, não vai substituir pesquisa. Os dados apresentados sempre são muito mais reais e mais fáceis de você acreditar, mas ainda tem uma galera que tem se valido muito dessas inteligências artificiais. Na minha opinião, isso é um pouco prejudicial quando você parte para informações que precisam ser mais detalhadas. Né? Como é que você vê isso? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta muito atual, que ela vai ser presente e futura em nossas vidas por algum tempo. Até, eu vou dar minha opinião, até que ela vai cair fora de moda. Eu acho que o que é clássico se mantém. E o que é modismo acaba. A gente conhece a inteligência artificial por muito mais tempo. Exemplo, as ferramentas de idiomas, né? Já é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente conhece há algum tempo. E ela não é prejudicial. Ela te ajuda a não cometer erros. Agora, quando você constrói raciocínio, vou parafrasear o professor doutor Miguel Nicoleles, da Universidade Duke, professor brasileiro, que está lá nos Estados Unidos, na Universidade Duke, que ele fala que o que se chama de inteligência artificial hoje não é nem inteligência e nem artificial. Não é inteligência porque o conceito de inteligência é a capacidade de resolver problemas. E essa máquina, ela não te ajuda a resolver problemas, ela faz um compilado de informações e te joga uma resposta. E não é artificial porque ela pega informações que já estão em base de dados. Então, ela não tirou de um nada e jogou para o seu computador. Ela tirou de várias bases de dados e compilou para você. Então, eu não acredito em inteligência artificial. A revista no qual eu faço parte, a gente não aceita inteligência artificial. A gente acha que ciência é baseada em método, e esse método é das pessoas, entendeu? Então, quando a gente estuda doenças, a gente gosta, por exemplo, de citar os pioneiros que trabalharam com determinadas doenças. Hoje a gente estava falando de um vírus que causa uma doença em primatas, que é um arenovírus, que causa uma hepatite, em calitriquídeos, que é uma família de primatas. As citações que a gente fez foi do Richard Montale, que foi um patologista que trabalhou nos Estados Unidos com patologia de animais de zoológico e que em algum momento da vida dele ele descobriu que os primatas adquiriam um vírus consumindo roedores e que esses vírus transmitidos dos roedores para os primatas causavam uma necrose e uma inflamação no fígado. Então, quando a gente estava mencionando esse assunto na qualificação de hoje, a gente fez a citação do Richard Montale, de 1989, depois, o segundo artigo que foi em 1993. A inteligência artificial pode simplesmente pegar as informações que não são as informações mais verdadeiras e que alguém colocou nas bases de dados, que não sejam bases de dados científicas, e que está aí disponível nas nuvens de informações da internet, de uma forma geral, entendeu? Então, eu acredito em ciência baseada em ciência, que é o que você comentou, né? Ciência baseada em evidências. A inteligência artificial não vai construir para você uma introdução perfeita para um artigo, não vai construir uma discussão para o seu artigo, de maneira nenhuma. Material e métodos e resultado, nem pensar numa possibilidade de uma inteligência artificial construir para você. Então, o pessoal que tem preguiça de fazer isso e que está procurando inteligência artificial para fazer isso, acho que não tem uma
noção de ciência e não está sendo treinado para fazer ciência, porque está buscando um atalho que vai ser simplesmente um tiro no pé, entendeu? Que você está na frente de uma banca de especialistas para se defender, literalmente. A banca vai te atacar. Aí você vai responder o quê? Ah, tá, foi o chat GPT que me deu essa informação, eu não sei te explicar. Não tem um mínimo de sentido, né? Então, ciência, ela é feita com ciência, com artigos científicos, com livros de qualidade, com confiança, com ética, com respeito aos animais, com respeito às instituições. Agora, esse negócio de inteligência artificial, na minha opinião, vai ser uma moda que vai durar alguns anos, depois ela vai cair em desuso, porque não... E as pessoas vão cada vez mais aprender a detectar, isso aqui foi feito por inteligência artificial, não foi feito por um cientista, por um ser humano. Minha opinião. Não sei o que você acha também sobre Não, isso, mas essa é a minha opinião. eu penso dessa forma também. Eu vejo que muitas vezes usar essas inteligências artificiais para a produção científica é você pensar muito mais no seu número de publicações do que na veracidade do que você está publicando. Né? Assim, eu quero ter trocentos artigos publicados. Mas para mim não importa se aquela informação ali é válida ou não. Né? Eu vejo muito nesse sentido. Porque, ainda mais que a gente veio para uma fase em que a ciência ficou meio desacreditada, né? Por inúmeros fatores, né? E aí eu sinto que em alguns momentos houve uma certa banalização da própria ciência, de você buscar o resultado, de você correr atrás, de você pesquisar, de você buscar aquela informação. Né? E aí eu acho que a inteligência artificial nesse caso vem, como eu falei, nesse sentido. Eu quero ter um monte de coisa publicada, mas pouco me interessa se aquele fato, se aquela minha hipótese é verdade ou não. Eu preciso do número. Né? Eu penso muito assim. Sim, eu acho que faz todo sentido. E é esse tipo de pensamento que a gente precisa evitar, a gente precisa deixar para lá esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa que não está preocupado com o real sentido de resolver problemas, né? O real significado da ciência, né? Porque, exemplo, né? Eu vou publicar numa revista X porque o fator de impacto dela é alto, ou eu vou publicar numa revista Y que tem uma audiência para o público que eu quero que leia. É óbvio que é a segunda opção. Eu não quero pontos, eu quero efetividade nessa informação, né? A gente precisa desse tipo de conceito. Eu já vi, infelizmente, esse tipo de pensamento que você comentou, né? Eu quero fazer isso para contar tantos pontos para mim. Eu quero entrar em um cargo administrativo porque eu preciso progredir na carreira. Não, quero tal coisa porque eu quero contribuir de verdade. Eu acho que em algum momento o ser humano perdeu algumas coisas assim de noção de coletividade, né? Isso às vezes me entristece. E isso está refletindo nos estudantes de graduação. E esse assunto pedagógico, quando a gente fala de universidade, a gente fala de ensino, pesquisa e extensão. São tripés, um tripé em que cada um dos pilares precisa estar equilibrado, entendeu? O professor precisa olhar para a comunidade para fazer extensão. O professor precisa fazer pesquisa para estar atualizado para a comunidade e para estar atualizado para o ensino, né? Em algum momento, os estudantes da graduação, eles estão olhando para a nota e estão esquecendo do aprendizado. E se isso se perpetuar, eu não sei qual vai ser o desastre, entendeu? Porque nós, da medicina veterinária,
Nós queremos, obviamente, formar profissionais para desenvolver a ciência e medicina veterinária com seriedade, com ética, com respeito, né, para resolver problemas da sociedade e para que resolver problemas clínicos, para que a gente esteja diante de profissionais que realmente olham para os problemas com um ponto de vista de agir, buscar soluções e não simplesmente de ganhar dinheiro, de ganhar pontos, de ganhar qualquer louro nesse sentido que vai pontuar. Então, na universidade existe a nota, no mercado existe o dinheiro, né? Então, no fundo, é um ensino capitalista, né? E que eu vejo muitos coordenadores de curso, eu vejo muitos professores da área da pedagogia que estão preocupados com esse assunto. Nós, aqui na Universidade Rural, a gente teve um treinamento que é aprendizagem baseada em problemas. Um treinamento incrível com o professor Sandro. Ele veio aqui, a gente fez uma oficina e ele mostrou uns números que são realmente preocupantes, sabe? Eu acho que é a hora, de novo, usando a expressão, ajustar o leme e ajustar as velas para ver para que caminho a gente está seguindo, também com o ensino, entendeu? É porque a gente tem vindo de uma geração extremamente imediatista. E aí eu vejo isso como. Por isso que acabam se usando muito essas ferramentas, porque eu brinco muito que é uma busca pela fama e não pelo reconhecimento. Eu quero ser famoso, mas eu não quero ser reconhecido por algo que eu fiz, por algum legado que eu possa deixar, né? E aí eu vejo muito esse imediatismo, é, essas informações que às vezes chegam de forma muito rápida por essas redes sociais mais famosinhas, por assim dizer, né? Porque exatamente busca-se o povo saber quem eu sou, mas sem saber o que eu faço. Exatamente. E sabe uma reflexão que eu faço nesse sentido da sua fala? Quando a gente dá palestra, a gente mostra necrópsias de girafa que a gente fez, necrópsia de elefante, necrópsia de flamingo, necrópsia de tigre, de urso, de bichos que são icônicos, lobo-guará, né? Que seja um porco-espinho, um jacaré, e a gente mostra fotos bonitas, mostra diagnósticos fechados, uma macroscopia, o patologista gosta de ver lesão, a gente coloca fotos microscópicas bonitas, a gente mostra o que a gente tem de melhor nas nossas palestras, o mesmo raciocínio que a gente tem com relação aos artigos científicos, né? A gente mostra o nosso melhor ali. E quando sai da palestra, um monte de estudante que está interessado e que quer te seguir para fazer estágio, que quer te acompanhar e não sei o quê. Quando eles veem o dia a dia, que o dia a dia é trabalhar duro, manhã, tarde e noite no laboratório, estudar, às vezes é fazer uma necrópsia à noite, às vezes é fazer uma necrópsia sábado ou domingo, porque a morte não marca a hora, né? E aí o pessoal já começa a não se interessar mais. E aí começa, não, a patologia é meio chato, a patologia mexe com bicho morto, eu tava querendo mexer com bicho vivo, acho que os bichos vivos ali no Instagram vai dar mais ibope, não sei. Então, esse sentido aí que você fala é sim. Porque, por exemplo, nós somos patologistas, às vezes a gente pega uma necrópsia de um bicho que está literalmente podre, entendeu? Que está morto há muito tempo. Sim, mas aí a gente não faz a necrópsia porque está podre? Não. A gente vai lá e vai fazer a necrópsia. A gente gosta de fazer bicho podre? Não, a gente não gosta, mas a gente faz. A gente gosta de investigar as doenças dos animais que morreram ou que foram submetidos à eutanásia, né? Obviamente, uma morte ética, com qualidade do material, para que a gente possa investigar, possa encaminhar esse material para um cultivo fúngico, bacteriano.
viral, né? Que a gente possa fazer exames para detectar DNA ali, naqueles fragmentos dos tecidos com lesão, a gente gosta disso. Mas para a gente pegar o caso que é um caso que vai dar grande ibope, de uma espécie icônica, a gente tem que fazer vários para aparecer um, entendeu? Que seja aquele que vai te dar um artigo científico de grande impacto numa revista. Então, o dia a dia que é maçante, são poucos que estão encarando hoje em dia, entendeu? Aí, hoje em dia, os estudantes que conseguem encarar isso, ou são mais velhos, ou eles vêm de um colégio técnico agrícola que já tem uma noção de realidade, de acordar cedo, trabalhar duro, de disciplina, de constância, ou são filhos de professores que têm já em casa, filhos de pesquisadores, professores que têm em casa essa noção. Ou são pessoas que ralaram muito na vida e que estão dispostas a ser para galgar grandes planos e tal, né? Porque já teve situações de, por exemplo, estagiários, que a gente chama para fazer uma necrópsia de um bicho, né? Que a gente chama um bicho icônico, né? Um polado. E o cara, não vou não, porque hoje é sábado. Então, quer dizer, não se dá a oportunidade de se esforçar um pouco mais no horário para fazer uma abordagem científica que vai ser agregadora para a experiência profissional dele, entendeu? Então, mas a gente vai se ajustando, porque não tem outra opção. A gente tem que se ajustar às gerações, né? A nossa geração né? Claro. A gente só o obscuro, como serão as próximas que ainda não vieram, né? Isso que a gente fica um pouco curioso para saber. Eu concordo com você que essa geração está imediatista. Eles não querem saber de ralar, de se esforçar, de ter constância e disciplina para depois ter o mérito de fazer algo. Às vezes quer chegar no laboratório uma semana, na semana seguinte já está com uma publicação e tal. E é uma coisa que, na minha realidade, nem aconteceu. Eu fui participar de uma publicação científica depois que eu já estava formado. Ia, né? Que a gente estava comentando, né? A respeito de como é que você vê o futuro da ciência no país, né? Porque a gente passou por um período meio sombrio. Exatamente. Não, eu acho que esse período de 2018 a 2022, a gente sofreu ataques diretos à ciência, e isso foi muito negativo, porque o grande público, que eu digo que está fora das universidades, às vezes ele não tem as informações que as pessoas dentro da universidade têm para saber a importância da ciência. Então, eu vejo que foi feito um estrago muito grande a partir de informações muitas vezes falsas e que hoje isso impactou, ainda está impactando. Esse impacto pode ser medido por dados de inscrição no Enem, inscrição em provas de ingresso em universidades, né, que diminuiu drasticamente nessa fase. Então, eu vejo que é preocupante, mas que o que a gente deve fazer é o que a gente está fazendo aqui agora, fazendo divulgação da ciência, conversando sobre ciência de uma forma aberta, clara, sem muitos jargões científicos, né? De forma que a gente possa se comunicar com qualquer pessoa, né? Então, hoje, quando eu estou falando para o grande público, falo sobre necrópsia. Isso é natural. As pessoas entendem que fazer necrópsia é um exame que a gente abre o animal todo, a gente examina os órgãos do animal, a gente coleta órgãos
e coloca depois isso num fixador, que a gente usa o formol, que mantém a morfologia dos tecidos, depois que a gente vai para o microscópio examinar como são essas lesões. Então, eu digo para o grande público hoje, é muito importante a gente fazer a necrópsia dos animais. Então, o que eu vejo de solução para a gente conseguir, no futuro, chamar a atenção das pessoas para a importância da ciência é justamente se comunicando com as pessoas dessa forma que a gente está fazendo aqui. Vou comentar aqui sobre um colega que é patologista veterinário e que ele vestiu a camisa da divulgação da ciência, que é o professor Flávio Caldeira, do Instituto Federal de Rondônia. Até uma ideia para se convidar aqui. Hoje ele se tornou um influencer, né? Ele tem um canal, ele divulga ciência, ele praticamente se filma durante o dia a dia e mostra as coisas que ele está fazendo. E agora ele abriu um curso online sobre doenças de bovinos e as pessoas têm a possibilidade de estar com ele periodicamente, de acompanhar os casos dele e dele acompanhar os casos dos estudantes que se matricularam com ele à distância. E ele tem um livro também chamado Mortalidade de Bovinos. Então, na área de doenças de bovinos, o Flávio Caldeira, que é um jovem professor, um jovem experiente e muito competente, ele trabalha de uma forma muito séria divulgando ciência, sabe? E ele vestiu a camisa da necrópsia, que é o que a gente faz, é o que todo patologista faz. Nosso feijão com arroz é necrópsia e exame microscópico, vamos dizer assim, que a gente examina os tecidos microscopicamente, né, para fazer o diagnóstico da causa da morte. Então, o patologista, ele quer descobrir que aquele bicho morreu e quer passar essa informação para quem solicitou a necrópsia para ele, seja um veterinário ou seja um tutor do animal, né, o dono do animal, aquela pessoa que cuidava e que queria saber. Aí a pessoa que encaminhou uma carcaça para necrópsia, ela quer saber, os meus outros animais estão sob risco? É uma doença infecciosa? O produtor rural, ele quer saber, os outros animais desse rebanho estão sob risco? É uma doença infecciosa? É uma zoonose? Essa doença tem risco de passar para mim? Tem risco de passar para um funcionário da fazenda? De uma criança que teve acesso ao animal doente? Então, esse tipo de resposta prática é o que o patologista precisa responder, né? E o patologista trabalha baseado em ciência, né? Então, eu acho que queria até parabenizar vocês aí do podcast Animal, porque vocês fazem um trabalho incrível. Divulgar ciência é muito importante, sabe? E eu acho que o Flávio é um grande um professor emergente aí na área de divulgação da ciência e cada vez mais vai surgir outros, né? Tem um outro nome também legal, que é o Silvio Castilho, que é um patologista nicaragüense, que é doutor, fez doutorado na Federal Rural de Pernambuco, e que tem um podcast, que o sobrenome dele é Castilho, né? Então, o podcast dele é Patoscast. Ah, legal. E ele traz essa... Ele entrevista pessoas também, né? Assim como você, podcast Animal, tem o Patoscast. Então, acho que um divulgar o outro é legal, porque todo mundo cresce junto, né? Sim, sim. O de vocês é animal, né? O tema é animal amplo, né? O dele é patologia. Bem mais restrito, né? Mas Exato. eu sempre achei que... essa importância da divulgação. Porque é a única maneira que a gente tem de trazer uma informação real e verdadeira. Porque, como a gente estava citando na parte da inteligência artificial, cara, informação, dependendo de como você buscar, você acha do jeito que você quer. Né? Agora, se ela vai ser verdadeira ou não, aí vai depender da fonte, por assim dizer, né? Exato. É isso. Né? O pessoal geralmente separa aqui mais pra gente dar uma descontraída agora nesse final.
né? São perguntas e respostas teoricamente rápidas. Qual que é o seu animal favorito? Onça pintada. Qual animal você seria? Seria uma arpia. Aquele bicho é bonito, né? Demais. Quais os principais desafios da pesquisa na área veterinária hoje em dia? Principais desafios: treinar pessoas com qualidade. Chamaria esse de o principal. Segundo principal, recursos para pesquisa. E terceiro, formação de redes de pesquisa verdadeiramente colaborativas. Um sonho. Um sonho. Diminuição verdadeira da desigualdade em nosso planeta. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Certamente seria poder voar com o meu próprio corpo. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Thundercats, minha infância. Cara, eu vi a versão nova. Não é tão boa quanto a antiga. É mesmo? Eu não vi ainda. Ah, então não vou nem ver para não estragar minha memória. E eu descobri outro dia, não lembro em qual streaming, que tem a versão antiga inteirinha. Legal. Ah, Maneiro. tem algum animal que você tem medo? Medo? Tem. Todas as cobras peçonhentas eu tenho medo. Medo e respeito, né? Medo é uma forma de se proteger, né? As cobras peçonhentas, sem dúvida. E qual que é a melhor parte de fazer pesquisa dentro da veterinária? A melhor parte é você sentir a emancipação de uma pessoa que passou pelo treinamento com você. Eu senti isso 3 para 4 vezes na minha curta carreira. Eu sinto que você amplifica sua existência, né? Pessoas que não precisam mais de você, que fariam tão bem quanto ou melhor que você uma atividade. Isso é emancipar pessoas. Isso deve ser extremamente gratificante também, né? Exatamente. O pessoal separa também a questão da dica. E qual a dica que você daria para quem quer seguir na área de pesquisa e não sabe nem por onde começar? Duas palavras: disciplina e perseverança. Mas, antes de você aplicar disciplina e perseverança, você tem que se achar dentro do que você gosta. Porque acho que um dos maiores problemas, e uma visão minha, né, da nossa sociedade, é as pessoas encararem o trabalho como um peso, né? Aí, quando as pessoas encaram o trabalho como um peso, vai dando 4h30, as pessoas já ficam desesperadas para arrumar suas coisas e ir embora, porque elas não gostam daquilo, não gostam de estar naquele lugar, de estar fazendo aquelas coisas. Agora, a pessoa, quando gosta do que faz,
ela trabalha com tarefas e, independente da hora, ela vai seguir fazendo aquilo, porque aquilo está fazendo bem para ela. Então, voltando lá no nosso comecinho da nossa primeira parte dessa conversa, quando a gente falou dos estágios, né? Então, estudantes da graduação têm que fazer estágio. Gostou, se apaixonou, segue, vai fundo. Não gostou, muda. Não gostou, muda. E vai mudando até gostar, até tocar o coração. Porque, exemplo, eu estou no curso de veterinária, mas não gosto, muda de curso dentro das suas possibilidades logísticas e financeiras, muda de curso e faz o que você gosta. Quando todo mundo fizer o que gosta, vai ser outro tipo de relação, entendeu? Por exemplo, a gente é uma universidade pública, esse serviço que a gente oferece de diagnóstico é público, mas a gente treina nossos estudantes aqui que quando chega alguém solicitando um exame diagnóstico, essa pessoa vai ser extremamente bem tratada, com educação, com cordialidade, com cuidado, às vezes até com carinho, né? Porque a pessoa às vezes está num momento frágil, que o animal dele está doente, dele ou dela está doente, ou acabou de morrer, né? Doente, no caso de uma biópsia, a pessoa sai do centro cirúrgico, traz aqui um material para diagnóstico histopatológico. A pessoa está num momento de fragilidade, porque está sofrendo, porque o bicho está sofrendo. Ou às vezes o animal acabou de morrer, às vezes a pessoa chega aqui em prantos, entendeu? Então, é um serviço público, é um serviço de qualidade e é um serviço que as pessoas que estão fazendo gostam de fazer. Então, a partir do momento que você descobriu que você gosta daquilo, aí sim, aí você vai aplicar disciplina e perseverança. Aí eu acho que a coisa funciona, né? Eu queria agradecer. Eu acho que a gente deu uma pincelada boa no que pode ser a pesquisa e que eu espero que cada vez mais pessoas busquem fazer pesquisa. Não simplesmente, como a gente estava falando, pela fama de ser pesquisador, e sim pela vontade de estudar e descobrir aquilo, de desenvolver aquilo, de saber o porquê das coisas. Né? Eu vejo muito pesquisa nesse sentido, como você buscar o porquê daquilo. Né? Tentar raciocinar e buscar uma resposta para algo que às vezes é uma dúvida que no final das contas você acaba descobrindo que não é só sua. Né? Então eu queria agradecer mesmo. Redes sociais, para quem quiser Eu que entrar em agradeço. contato, saber mais alguma informação. Sim. E eu gostaria só de fazer uma fala final. Sim. E nós estamos num país que é um país de muitos guerreiros, né? Muitos guerreiros. E eu me formei justamente porque eu tive a oportunidade de ser treinado por muitos deles, né? Desde a minha graduação, o professor Edson Moleta, a professora Carolina Pescador, que me incentivaram, me deram força, né? Ensinaram muita coisa. E no Brasil tem grandes mestres que foram dezenas, centenas de pessoas que hoje são professores, tanto no Brasil quanto fora do país, o professor Franklin Riet Correia, o professor Cláudio Barros, o professor Tokarnia, Dr. Jürgen Dobereiner, são pessoas que incentivaram muito pessoas e a ciência como um todo, né? Então, hoje, a gente aqui na Universidade Rural, eu tenho o prazer de dizer que o nosso corpo de pós-graduandos é um corpo altamente bem treinado, né? Se você pega esses estudantes, tem estudante que, Isabel, que conhece doenças de tartaruga como ninguém, Ashley, Fernanda, que conhece doenças de primatas como ninguém. Então, pessoas que você pode avançar na ciência e que são pessoas que a curto prazo vão estar ali fazendo a função que eu estou fazendo hoje, que é formar outras pessoas, né? Então, dizendo assim, fechando essa fala, que a ciência no Brasil foi fruto desses guerreiros que eu não, obviamente, não falei o nome de todos, tem dezenas desses mestres
mas que tem essa visão do treinamento e da emancipação de pessoas, ao passo que um vai treinando o outro e assim sucessivamente as pessoas vão levando essa filosofia do diagnóstico do ponto de vista científico para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, se você pega um grupo de pós-graduandos, eles fazem discussões incríveis aí. Então, acho que fica até uma dica, de repente, de chamar um grupo de pós-graduandos e desenvolver determinado assunto que vocês tenham interesse, que são assuntos que a grande mídia acha incrível, né? Como doenças de espécies icônicas, doenças de felinos silvestres, canídeos silvestres, várias espécies de primatas, tartarugas. Então, tem muita coisa legal para se desenvolver nesse mundo animal. Então, eu queria, de novo, agradecer e dizer que eu tenho essa gratidão pelos que passaram antes de mim e tenho orgulho dos que estão seguindo junto comigo e que vão seguir no futuro também. Então, isso é uma sensação que eu compartilho aí com vocês, André. Obrigadão mesmo pelo convite. Foi um grande prazer aqui, esse bate-papo, muito, muito agradável. Eu que agradeço. Né? Eu queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, comunicação, marketing. Tem um estúdio podcast, tem um estúdio com cenário fixo, tem estúdio com chroma key. Então, o que vocês precisarem, a galera faz e faz bem. E dizer que é isso. E até semana que vem.